Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Esse vídeo eu quero tratar com você a respeito do segundo fator que dificulta o abuso espiritual em uma igreja local. Seja esta igreja pentecostal, neopentecostal, histórica, reformada, enfim, é um dos fatores que dificultam a prática do abuso espiritual. O primeiro fator que você pode conferir no vídeo anterior é a interpretação coerente da Escritura. Uma interpretação coerente da Escritura dificulta o abuso espiritual, porque uma interpretação coerente da Escritura aponta para o Evangelho de Jesus Cristo, de modo que o legalismo que habita em nós é destruído. No vídeo de hoje, então, veremos o segundo fator. Qual é o segundo fator? Lembrando que eu apresentarei 4 fatores que eu considero como principais e essenciais. Eles não são exaustivos. Com certeza existem muitos outros fatores, mas são os que eu acredito seriam os mais importantes. Então, o segundo fator é pregação expositiva. A pregação expositiva, segundo Robson Larson, seria expor as Escrituras, esclarecendo o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida e seu povo lhe obedeça. A pregação expositiva também pode ser definido como ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Uma definição também que essa, no caso, é apresentada por Steven Lawson, Hernandes Dias Lopes, e basicamente é a mais simples também. Então, pregar de forma expositiva dificulta o abuso espiritual. No Brasil neopentecostal que nós vivemos, a maioria das pregações são temáticas. O que é pregação temática, Fernando? O que é isso? Bom, pregação temática é quando um pastor ou um pregador, ele tem um tema na sua cabeça, um tema no seu coração, e ele deseja compartilhar com a igreja aquele tema, aquele assunto. Depois que ele escolheu o seu tema, ele vai procurar textos bíblicos que apoiem o seu tema, que fundamentem o seu tema, que afirmem aquilo que ele está querendo dizer para a igreja. Este tipo de pregação em si, ele é bíblico também, não vou dizer que não é. Ele pode ser muito bem utilizado, sendo utilizado com sabedoria. Mas o grande problema de você pregar de forma temática é que você já sabe o que você quer dizer. Não é o que Deus quer dizer. Lembra da definição do Robson e Larson? Expor Escrituras é esclarecer o texto com fidelidade e sensibilidade, que a voz de Deus seja ouvida. Então, a exposição bíblica, ela deve fazer com que a voz de Deus seja ouvida pelo povo, não a sua. Com que os pensamentos de Deus sejam assimilados pelas pessoas, não do pregador. Mas a pregação temática muitas vezes torna-se um risco muito grande para um pregador, porque munido desse tema, munido daquilo que ele deseja compartilhar com a igreja, ou seja, ele já tem a mensagem pronta na cabeça, ele só precisa de um texto bíblico, então ele vai à cata de um texto que fundamente a sua homilética, a sua pregação. E aí é que mora o perigo. E aí é que mora o perigo, porque muitas vezes esse texto bíblico escolhido não quer dizer aquilo que o pregador está querendo dizer. E aí o bicho pega. E aí as pessoas correm o risco de serem manipuladas, abusadas e coagidas a fazerem aquilo que Deus não mandou ser feito. Então, uma pregação temática, ela pode ser bíblica, inclusive muitos pregadores bons, renomados, pregam de forma temática. Eu não sou totalmente contra a pregação temática, mas eu entendo que é o
tipo de pregação mais difícil de ser feito, porque uma pregação temática bíblica é uma pregação que ela vai surgir de um texto bíblico, um tema bíblico, e o texto utilizado vai ser exposto de modo que a voz de Deus seja ouvida. E não os pensamentos do pregador, não as ideias do pregador. Então, pregar de forma temática é um risco muito sério. É um tipo de pregação mais presente no Brasil, principalmente nas igrejas neopentecostais. Algumas, inclusive, colocam temas nas suas correntes, né? Então, por exemplo, nós temos aí a corrente dos 318 pastores da prosperidade, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Não tem nada a ver com os pensamentos de Deus. Quando nós lemos na Bíblia os 318 nascidos na casa de Abraão que vão lá resgatar Ló, eles não é um evento que nós devemos replicar em nossos dias. Não é isso que o texto quer dizer. Mas um pregador temático vai dizer que sim, entre muitos outros problemas que a pregação temática nos traz. No vídeo anterior eu falei inclusive a respeito, né, de Elias e dos profetas de Baal no Monte Carmelo, que é um texto comumente utilizado por algumas igrejas neopentecostais para incentivar a prática do sacrifício financeiro, a prática de ofertas financeiras de sacrifício. Então, estimula-se a igreja, por meio de uma pregação temática, a dar dinheiro para a igreja, a fim de que Deus derrame fogo do céu, ou seja, que Deus atenda os seus pedidos. Mas não é isso que o texto bíblico está falando. Não é isso que nós devemos trazer para a nossa vida baseado nesse texto bíblico. Compreende? Se você ler o texto, dentro do contexto, você vai entender que não é esse o objetivo. Deus quis mostrar a sua glória, Deus quis mostrar o seu poder para aquele povo, um povo incrédulo, um povo que tinha abandonado os caminhos do Senhor. Então, a pregação expositiva, ela é o tipo de pregação que agrada a Deus, como vai dizer Steve Lawson também. E Mark Dever, um grande estudioso de eclesiologia, ele vai dizer que a pregação expositiva é a primeira e a principal marca de uma igreja biblicamente saudável. E aí nós temos que pensar assim: o que caracteriza uma igreja bíblica? Ao longo da história da igreja, os pastores, os expoentes da história, defenderam que a pregação correta da Bíblia, a administração correta das ordenanças e a disciplina eclesiástica são as marcas de uma igreja verdadeira. Então, pregar a Bíblia corretamente é a marca de uma igreja verdadeira. Pregar a Bíblia corretamente é a marca de uma igreja saudável. Pregar a Bíblia corretamente dificulta a prática do abuso espiritual. Por quê, Fernando? Por quê? Porque a pregação correta, no caso, a pregação expositiva, ela vai se aprofundar no texto bíblico, trazendo o significado daquele texto, daquele tempo para a igreja. Então, o pregador ele vai dizer o que aquele texto significou para aquelas pessoas, o que aquele texto significa para nós hoje, o que aquelas pessoas foram levadas a fazer ao ouvirem aquele texto e o que nós devemos fazer após ouvirmos a explicação desse texto. Ou seja, ler, explicar e aplicar. De modo que a pregação expositiva, ela dificulta o pregador manipular o texto bíblico de acordo com a sua ideia ou com a sua preferência.
Dentro da pregação expositiva, nós temos duas opções. A primeira delas, e a mais comum, seria a pregação expositiva sequencial. Essa seria a forma ideal, porque o pregador, ele pega um livro inteiro da Bíblia e ele começa a pregar aquele livro verso a verso, versículo a versículo, capítulo a capítulo, de modo que um capítulo vai iluminando o outro. No vídeo passado, por exemplo, eu falei a respeito da interpretação bíblica ser feita dessa forma. O que vem antes, o que vem depois deve explicar esse texto em questão. Da mesma forma, uma pregação expositiva sequencial obriga o pregador a manter o texto dentro do seu contexto geral, imediato e geral, dificultando, por exemplo, interpretações equivocadas, dificultando interpretações daquilo que o texto não quis dizer, dificultando que seus pensamentos sejam ouvidos e não os pensamentos de Deus. Além da pregação sequencial, da pregação expositiva sequencial, existe um outro modelo de pregação expositiva que é a não sequencial, também muito utilizada em algumas igrejas bíblicas, né, onde o pregador não segue um livro inteiro. Alguns pregadores optam por seguir um livro inteiro, alguns optam por não seguir um livro inteiro. E os dois, cada um vai ter as suas vantagens. Então, uma pregação expositiva, não necessariamente sequencial, é bíblica também, porque ela obriga o pregador a lidar com um contexto, a explicar o contexto daquele texto e a aplicar aquele texto à nossa realidade hoje, levando em consideração sempre contexto histórico, contexto cultural, contexto gramatical. Então são duas formas de pregação expositiva utilizadas em igrejas biblicamente saudáveis. E essas duas formas dificultam um abuso espiritual. E uma terceira observação importante, uma pregação expositiva, toda pregação expositiva será temática, mas nem toda pregação temática será expositiva. Uma pregação expositiva terá um tema. Ela tem um tema. Toda pregação expositiva tem um tema, tem um assunto que Deus quer tratar com a igreja. Mas nem toda pregação temática será expositiva. Então a pregação expositiva dificulta o abuso espiritual, porque ela limita o pregador a trabalhar com as ideias de Deus e não com as suas. E ele e a congregação são expostos ao texto completo da Bíblia. Paulo Romero ele vai dizer que a pregação correta da Bíblia produz o entendimento correto do Evangelho e da graça salvadora de Cristo na vida do indivíduo. A interpretação, aliás, a pregação correta da Bíblia produz o entendimento correto do Evangelho e da graça salvadora de Cristo na vida do indivíduo. Quando você recebe uma pregação expositiva, uma pregação bíblica, uma pregação correta da Escritura, uma pregação que leva em consideração o texto, o contexto, você passa a ter um entendimento correto do Evangelho de Deus, um entendimento correto da graça de Deus, da graça salvadora de Deus revelada em Jesus Cristo. E a partir de então, você não vai mais precisar de amuleto. A partir do momento em que você entender a graça de Deus, a partir do momento que você entender o Evangelho, você não vai precisar mais de água ungida, não vai mais precisar de azeite vindo de Israel, não vai precisar de qualquer outra coisa, não vai precisar de rosa, não vai precisar de fitinha, não vai precisar de mais nada. A partir do momento que você entender, por meio da pregação, o Evangelho de Deus, nada disso mais vai fazer sentido. Então,
o grande problema de uma pregação temática, geralmente que é oferecido em uma igreja neopentecostal, é que o pregador já tem o seu tema, ele tem o seu objetivo. E munido do seu tema, munido do seu objetivo, ele vai levar para a congregação as suas ideias. E nem sempre as suas ideias são as ideias de Deus. Então é por isso que você vai ver, por exemplo, várias igrejas neopentecostais utilizando água como ponto de contato. Então você coloca a sua água no seu televisor. Hoje em dia não dá mais, né? Porque as TVs são tudo tela plana, fininha, né? Não fica mais parado. Então você coloca na frente. Tem pregador, inclusive, desses aí, que manda colocar até pinga, né? Então assim, quando você tem essa pregação temática, desprovida de um conteúdo do Evangelho, lembrando, quero reforçar aqui, nem toda pregação temática é antibíblica, nem toda pregação temática é desprovida do Evangelho. Mas a maioria das pregações temáticas promovidas por igrejas neopentecostais no Brasil são desprovidas do Evangelho de Deus, são desprovidas da graça salvadora de Jesus Cristo e oferecem ao povo amuletos como o óleo, e o óleo pode ser de Israel, pode ser do mercado esquina. O óleo não tem poder nenhum em si mesmo. Rosa, sal grosso, ou seja, pegando elementos até mesmo de outras religiões, como as religiões afro. Uma pregação correta da Bíblia facilita o indivíduo colocar sua esperança apenas em Cristo. Uma pregação correta da Bíblia, pregação expositiva, seja sequencial ou não, ela também vai libertar o indivíduo do medo do diabo, das maldições hereditárias, do medo de Satanás. Então, a pregação expositiva, pregação bíblica, ela dificulta o pregador colocar medo no coração do homem. Porque o evangelho revelado na Escritura é o evangelho de libertação, liberta do medo. O poder de Cristo é superior ao poder dos demônios. O poder de Cristo é superior ao poder de qualquer principado ou potestade. Em Cristo, uma vez que o ser humano está em Cristo, todas as maldições foram quebradas, não existem mais maldições a serem quebradas, não existe mais maldição hereditária. É engraçado que falam-se muito de maldição hereditária e quebra de maldição hereditária, mas algumas maldições hereditárias, como a calvície, não são resolvidas na sexta-feira forte. Um problema também dos sermões temáticos, das pregações temáticas, é que são mensagens que vão trazer tópicos e assuntos que interessam apenas ao pregador. Então, ele tem a sua agenda e ele deseja impor sua agenda à igreja, de modo que a igreja acaba ficando desprovida de todo o conselho de Deus. O pregador não vai estar a serviço da Bíblia, mas serve-se da mesma a fim de alcançar seus próprios interesses e não os interesses de Deus, como diz Mark Dever. Dever vai dizer também que pregar livros inteiros da Bíblia é estar a serviço da palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, pregar de forma expositiva é estar a serviço da palavra de Deus. Pregar de forma temática é um risco muito grande de você não estar a serviço de Deus e não dizer aquilo que Deus realmente disse. Ken Blue vai dizer que líderes abusivos oprimem e manipulam homens e mulheres, colocando pesados fardos sobre seus ombros. Mas através da pregação expositiva,
o homem será capaz de compreender que a ira de Deus foi satisfeita em Cristo, e aquele que está firmado na fé não precisa temer mais condenação ou julgamento. Um texto muito utilizado, né, um medo muito utilizado nas igrejas neopentecostais é o medo da perda da salvação. É o medo de você perder a salvação, de ter o seu nome riscado do livro da vida. A palavra de Deus, ela é muito rica e muito clara em afirmar que aqueles que o Pai entregou ao Filho, de modo algum serão perdidos. Jesus diz: todo aquele que o Pai enviar a mim, de modo nenhum lançarei fora. Significa que nós não corremos risco, não precisamos ter medo. Uma vez que você foi adotado na família de Deus, você recebe os direitos de filho. E da mesma forma que na nossa sociedade é muito difícil ou quase impossível um filho deixar de ser filho, com Deus, uma vez filho, sempre filho. Então a pregação expositiva, ela liberta o indivíduo do medo. Ela alicerça o cristão no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho do amor de Deus, e um Evangelho que conduz o indivíduo a uma vida de santidade. Enfraquece o poder manipulador da liderança e dificulta o abuso espiritual, como diz Ken Blue. É interessante, Karl Lacher, ele tem uma citação muito interessante. Ele diz que a exposição da Bíblia fornece ao ouvinte e ao pregador um contato singular com a palavra eterna de Deus. O valor da pregação expositiva está em Deus falar por meio de sua palavra e a igreja ouvir da boca do pregador a palavra de Deus. Deus é ouvido por meio da sua palavra na boca de um pregador fiel. A pregação expositiva também ela é mais eficaz que os outros tipos de pregação, porque se ela for aplicada regularmente, fundamentará a igreja local em ensinos sólidos das Escrituras, tornando clara a verdade presente no texto. Então, assim, eu quero enfatizar mais uma vez, eu sei que alguns irmãos aí que me assistem pregam de forma temática e são homens de Deus, mas eu gostaria de convidá-lo a pensar e a considerar pregar de forma expositiva. Pregação temática, ela tem o seu momento. Por exemplo, você vai pregar num funeral, ou você vai pregar em um casamento, ou você vai pregar num aniversário. Ela tem o seu momento. Mas lembre-se que uma pregação expositiva ela vai ser temática. Então, quando você for pregar de uma forma temática, que você tem um tema, eu quero falar hoje, por exemplo, da salvação pela fé em Jesus Cristo, ou quero falar a respeito das obras da carne, dos frutos do Espírito, ou quero falar a respeito de dízimos e ofertas, né? Um tema assim bem delicado, talvez. Escolha um texto e se aprofunde naquele texto. Tente encontrar a voz de Deus naquele texto. Tente captar a mensagem daquele texto. O que aquele texto significou para aquelas pessoas que ouviram, que leram primeiramente. O que Deus quis dizer naquele texto. Como aquele texto aponta para o Evangelho de Jesus Cristo. E o que significa para nós hoje, o que nós fazemos com isso. Considere pregar de forma expositiva. A pregação expositiva é o segundo fator que dificulta o abuso espiritual numa igreja local. Que Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição.
curte, deixe o seu comentário é muito importante. Ele também pode me ajudar a melhorar os vídeos, enfim. Enfim, que Deus abençoe sua vida e seu dia. Um grande abraço.